Bem-vindo! Vamos mergulhar nas vidas intrigantes e destinos dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Esses não eram pessoas comuns. Vieram de origens diversas, como pescadores, camponeses e artesãos, e deixaram tudo para seguir seu mestre. Eles testemunharam a ressurreição de Jesus e foram encarregados de espalhar o Evangelho pelo mundo. Mas espere, seus testemunhos não foram um caminho tranquilo. Eles enfrentaram perseguição e martírio, sacrificando suas vidas por amor a Cristo. Cada uma de suas mortes é um testemunho comovente de sua lealdade e da extrema crueldade que a humanidade pode infligir a si mesma. Se você pensa que suas vidas terminaram de forma comum, está prestes a se surpreender. Suas histórias são envoltas em mistério, controvérsias e algumas narrativas incríveis. Neste vídeo, vamos nos aprofundar em todos os detalhes encontrados na Bíblia, juntamente com informações da Igreja e de historiadores. Então, faça-me um favor, aperte o botão de inscrição, dê-nos um joinha e fique até o final. João, o amado. Vamos iluminar a vida de um desses apóstolos. João, o amado. Ele é uma figura central e misteriosa nos contos icônicos, filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de Tiago, outro apóstolo. Imagine um discípulo tão próximo de Jesus que é frequentemente referido como aquele a quem Jesus amava. Esse vínculo único deu a João uma visão incomparável dos ensinamentos e eventos de Jesus. Conhecido por sua sensibilidade espiritual, João desempenhou um papel fundamental na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Ele estava presente em momentos cruciais, como a Transfiguração e a Última Ceia. Após a morte de Jesus, tornou-se um pilar na comunidade cristã primitiva em Jerusalém. No entanto, o destino de João torna-se misterioso. As perseguições foram intensas, especialmente sob o imperador Domiciano, por pregar em Éfeso. A tradição diz que João enfrentou um caldeirão fervente de óleo e sobreviveu milagrosamente. A resposta do imperador foi exilá-lo para Patmos, uma prisão imperial. Nota rápida: nenhum versículo bíblico apoia a parte do óleo fervente. É uma tradição da Igreja. Após o tumulto, João está em Patmos tendo visões apocalípticas no livro de Apocalipse. O mistério continua em torno de sua morte. Apesar das tentativas romanas, João supostamente morreu de morte natural. Segundo o bispo Pecris, citado por Eusébio, ele faleceu em Éfeso por volta do ano 100 DC, aos 94 anos. Quando Constantino verificou seu túmulo para um memorial, estava vazio. Os últimos anos de João, cercados de enigmas, marcaram uma partida deste mundo. A sabedoria que esses apóstolos adquiriram ao longo dos anos tornou-se um pilar na comunidade cristã. Suas palavras, repletas de profundidade espiritual, guiaram, corrigiram e encorajaram os fiéis, enraizadas em suas experiências com Cristo. Seus ensinamentos ressoavam com autoridade e amor, nutrindo a fé crescente. Nos seus dias finais, João refletiu sobre a história que testemunhou, desde os humildes começos até as lutas em Éfeso. Cada palavra que escreveu enfatizou o coração do Evangelho, o amor incondicional em Jesus Cristo. Seu livro de Apocalipse ofereceu esperança, apontando para a vitória de Jesus sobre o mal. Mesmo na adversidade, o triunfo pertence a Deus. João deixou um legado imensurável, um apóstolo fundador e um exemplo de fé, amor e perseverança. E Tiago, filho de Zebedeu. Agora vamos para Tiago, conhecido como Tiago, filho de Zebedeu, testemunha dos milagres e das angústias próximas de Jesus. Sua história após a morte de Jesus tomou um rumo abrupto. O rei Herodes Agripa, ansioso para agradar aos judeus, ordenou sua execução. Os detalhes são escassos, mas a tradição aponta para decapitação ou perfuração com uma espada. Tiago, filho de Alfeu. Vamos esclarecer um detalhe interessante. Há 2 apóstolos chamados Tiago nas Escrituras. Já discutimos Tiago, filho de Zebedeu. O segundo é Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor. Seu papel nos evangelhos é relativamente discreto em comparação com os outros. Após a morte de Jesus, a informação sobre ele torna-se ainda mais escassa. A tradição sugere que
que ele pode ter desempenhado um papel na disseminação do Evangelho através de possíveis jornadas missionárias. Quanto à morte de Tiago, o menor, a falta de especificidades nas Escrituras e as diversas tradições tornam um ponto de incerteza. Mas, segundo a doutrina cristã, ele também encontrou seu fim por ordens do rei Herodes Agripa I em Jerusalém, enfrentando uma decapitação pública. A morte de Tiago, o menor, é frequentemente retratada na arte religiosa. Em Jerusalém do primeiro século, a notícia da morte de Tiago, o menor, foi um golpe duro. Ele era um pilar da igreja primitiva, e seu martírio não foi apenas uma perda pessoal para os seguidores de Jesus, mas um sinal claro das crescentes tensões entre a jovem igreja e as autoridades judaicas e romanas. Tornou-se um momento definidor, enfatizando a natureza séria e custosa da missão cristã. A morte de Tiago, o menor, despertou tanto luto quanto determinação entre os apóstolos, aumentando sua consciência do perigo iminente. No entanto, a morte de Tiago não foi em vão. Ela desencadeou uma nova onda de evangelização e testemunho entre os cristãos. Apesar da perseguição, a igreja expandiu-se além de Jerusalém e da Judéia, alcançando Samaria e, eventualmente, os confins do Império Romano. O Evangelho, nutrido pelo sangue dos mártires, encontrou terreno fértil em corações sedentos de esperança e verdade. Enquanto isso, Tiago, o menor, continuou seu ministério discreto, mas vital. Embora as Escrituras forneçam poucos detalhes, a tradição da Igreja sugere que ele desempenhou um papel significativo na disseminação da fé durante tempos incertos e desafiadores. Refletindo sobre as vidas desses dois Tiagos, encontramos inspiração para as gerações subsequentes de cristãos. Eles representam a diversidade dentro da Igreja, um com um papel público e um fim dramático, o outro com uma contribuição mais discreta, mas igualmente importante. Suas histórias ecoam na memória da Igreja, lembrando os crentes que o caminho do discipulado pode assumir muitas formas. Cada um à sua maneira abraçou o chamado para seguir Cristo, seja na praça pública ou nas sombras discretas do serviço fiel. Pedro. Agora vamos mudar para outra figura central, Pedro. Originalmente, Simão, um pescador galileu, foi chamado por Jesus para se tornar um pescador de homens. Mais tarde, seu nome foi mudado para Pedro, simbolizando a solidez de sua fé. Pedro foi retratado como fervoroso e dedicado, testemunhando milagres e até reconhecendo Jesus como o Cristo. Ele desempenhou um papel central na última ceia e liderou os apóstolos. No entanto, sua negação de Jesus durante a prisão foi um evento significativo, seguido por profundo arrependimento e restauração após a ressurreição. Após Jesus, Pedro embarcou em uma jornada pelo Império Romano para espalhar o Evangelho, eventualmente estabelecendo-se em Roma, onde liderou a comunidade cristã. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro desempenha um papel crucial na expansão do Evangelho, especialmente aos gentios. No ano 64 DC, um grande incêndio em Roma levou o imperador Nero a culpar os cristãos, desencadeando perseguições implacáveis. Pedro foi preso e enfrentou uma sentença de morte como parte desses trágicos eventos. Uma narrativa comovente emerge em relação ao apóstolo Pedro nos anais da tradição cristã. A tradição sustenta que, em um ato de profunda humildade, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O local escolhido para essa crucificação foi o Monte Vaticano, agora adornado pela majestosa Basílica de São Pedro. A crucificação invertida de Pedro tornou-se um testemunho corajoso e final, significando sua fé inabalável em Jesus Cristo. Durante um período de perseguição, os cristãos enfrentaram torturas e execuções horrendas. A decisão de Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo, como narrado pela tradição, não foi apenas um ato de humildade, mas um poderoso testemunho de sua devoção a Cristo. Essa escolha reflete a profunda transformação de um pescador impetuoso nas margens do Mar da Galileia para um pilar da Igreja, um líder cuja fé guiou incontáveis outros. À medida que as chamas da perseguição ardiam, a fé cristã espalhou-se com ainda mais vigor,
uma chama inextinguível desafiando a opressão e a morte. A morte de Pedro não foi o fim, mas um novo começo. Sua jornada, marcada por negação e restauração, bravura e sacrifício, continua a inspirar e encorajar cristãos através dos séculos. Judas Tadeu. Na complexa tapeçaria da história, a responsabilidade do imperador Nero pela morte do apóstolo Judas Tadeu torna-se evidente. Apesar de ser menos mencionado na Bíblia, Judas Tadeu desempenhou um papel significativo ao questionar as palavras de Jesus na última ceia. Após Jesus, ele contribuiu extensivamente para espalhar o Evangelho na Mesopotâmia e na Pérsia. A tradição cristã oferece narrativas diversas sobre a morte de Judas Tadeu, sugerindo possível martírio por apedrejamento ou golpes de um machado. Independentemente dos detalhes específicos, sua morte simboliza dedicação e fidelidade a Cristo, tornando-o um dos santos padroeiros das causas perdidas, um farol de esperança em situações desafiadoras. André, irmão de Simão Pedro. André, ofuscado por apóstolos mais proeminentes, teve uma proximidade única com Jesus desde o início. Associado a momentos cruciais nos evangelhos, a importância de André estende-se à fundação da Igreja de Constantinopla. A tradição afirma que ele enfrentou a crucificação em Patras, na Grécia, em uma cruz em forma de X, mais tarde conhecida como a Cruz de Santo André. A crucificação de André, assim como a de Pedro, foi um testemunho de sua indignidade de morrer da mesma maneira que Jesus. Seu legado perdurou por séculos, com seus restos mortais sendo levados para a Escócia, onde é venerado. Filipe de Betsaida. Filipe, chamado por Jesus de Betsaida, envolveu-se em episódios significativos, incluindo a alimentação milagrosa da multidão. Sua avaliação lógica dos recursos materiais contrasta com a intervenção divina de Jesus, mostrando a perspectiva humana diante dos desafios. Mesmo após a morte de Jesus, Filipe desempenhou um papel crucial na propagação do Evangelho, empreendendo jornadas missionárias para regiões como Samaria. Sua jornada, marcada por encontros com desafios e milagres, contribuiu para o crescimento inicial do cristianismo. A informação sobre a morte do apóstolo Filipe no Novo Testamento é escassa, deixando um vazio preenchido por tradições da Igreja. Os detalhes específicos sobre sua morte carecem de um consenso claro, com relatos propondo que Filipe enfrentou a crucificação e apedrejamento em Hierápolis, na Ásia Menor, por volta do ano 80 DC, durante a perseguição ordenada pelo imperador romano Domiciano. Simão, o Zelote, conhecido como Simão, o Zelote, destaca-se entre os apóstolos por sua identidade única e compromisso inabalável com seus princípios. Sua vida antes de encontrar Jesus permanece envolta em mistério, mas a designação Zelote sugere uma possível associação com um grupo politicamente e religiosamente fervoroso, devotado à independência de Israel. Os detalhes da morte de Simão, o Zelote, são escassos nas Escrituras, com a maioria dos relatos indicando tortura brutal, incluindo esfolamento e clivagem, durante a perseguição dos cristãos pelo imperador romano Trajano. Bartolomeu. Um dos 12 apóstolos, Bartolomeu, escolhido por Jesus, embarcou em uma jornada de pregação do Evangelho na Índia após a morte de Jesus. Suas conversões bem-sucedidas atraíram a ira do rei Aite, levando à prisão e execução de Bartolomeu. Os registros históricos oferecem poucos detalhes sobre a morte de Bartolomeu, e a tradição cristã fornece narrativas variadas. Um relato sugere martírio por esfolamento, um método de execução brutal, enquanto o outro, enraizado na tradição ortodoxa oriental, narra escapadas milagrosas de tentativas de execução, culminando com sua crucificação de cabeça para baixo em Hierápolis, na Ásia Menor, durante a perseguição pelo imperador Trajano no ano 51 DC. Bartolomeu suportou a terrível provação de ser esfolado vivo antes de enfrentar a crucificação de cabeça para baixo. Sua pele foi exibida publicamente como um aviso severo para outros cristãos. Mateus. O apóstolo e evangelista Mateus, originalmente Levi, um coletor de impostos em Cafarnaum,
teve sua vida transformada ao ser chamado por Jesus. Apesar do desprezo da sociedade por sua profissão, a contribuição duradoura de Mateus foi o Evangelho, uma parte fundamental do Novo Testamento. Segundo as tradições cristãs antigas, Mateus continuou pregando após a ascensão de Jesus. A tradição amplamente aceita sobre sua morte afirma que Mateus foi martirizado em Nadab, na Etiópia, sendo morto por uma espada, testemunhando sua fé inabalável em Jesus Cristo. Tomé, também conhecido como Tomé, o Duvidoso, Tomé, um dos 12 apóstolos, conhecido por seu ceticismo, expressou dúvidas sobre a ressurreição, ganhando o apelido de Tomé, o Duvidoso. Sua transformação ocorreu quando foi convidado por Jesus a tocar as feridas, levando-o a proclamar: "Meu Senhor e meu Deus". Existem poucas informações sobre a vida posterior de Tomé, com tradições cristãs sugerindo envolvimento em missões na Índia. Segundo essa narrativa, Tomé encontrou o martírio por lanças em Chennai, na Índia, após uma missão de evangelização bem-sucedida. Judas Iscariotes. Neste segmento, exploramos a narrativa de Judas Iscariotes, um nome gravado na história como um símbolo de traição. Nos evangelhos, seu papel como o apóstolo que traiu Jesus às autoridades religiosas ressoou por séculos. A vida de Judas, antes de se tornar discípulo de Jesus, permanece envolta em mistério, e inicialmente ele compartilhou um chamado comum com outros seguidores de Cristo. O trágico episódio se desenrolou durante a última ceia, quando Satanás entrou em Judas, levando-o a trair Jesus por 30 peças de prata. A identificação infame de Jesus para as autoridades religiosas ocorreu através de um beijo, marcando aquele que seria preso. Os motivos por trás da traição de Judas são complexos, variando desde uma possível desilusão até expectativas não atendidas em relação ao reino terrestre esperado. Após perceber as consequências de suas ações, Judas tentou devolver as 30 peças de prata, mas consumido pela culpa e remorso, acabou enforcando-se. A tradição cristã frequentemente destaca o destino de Judas como um lembrete pungente da gravidade da traição, lançando luz sobre a intrincada interação entre o livre-arbítrio humano e o plano divino. A morte de Judas por enforcamento, como descrito nos evangelhos de Mateus e Atos, ocorreu em um campo conhecido como Campo de Sangue, ou Campo do Oleiro, adquirido com as 30 peças de prata devolvidas. Este campo, situado perto do Vale de Inom, em Jerusalém, foi originalmente designado para o sepultamento de estrangeiros e criminosos. Adquirido pelos líderes religiosos para enterrar estrangeiros, tornou-se o Campo de Sangue, simbolizando a traição de Judas pelo derramamento do sangue de Jesus. Além de sua associação com a traição, o campo também se tornou um emblema de arrependimento e redenção. As narrativas do Novo Testamento encontradas em Mateus 27, 3, 5 e Atos 1, 18, 19 diferem ligeiramente nos detalhes, mas convergem para o trágico desfecho. Em Mateus, Judas se arrepende, devolve a prata e se enforca, enquanto em Atos, sua queda resulta em seu corpo se rompendo. Apesar dessas nuances, ambos os relatos enfatizam o remorso profundo e o desespero que marcaram a trágica conclusão de Judas. A história de Judas serve como um lembrete solene das consequências de longo alcance da traição e do peso do arrependimento sem a presença de esperança e perdão.